partir do momento que aquela mãe, né, arruma um namorado, ou aquele pai começa a se relacionar com alguém, aquele acordo já começa a não valer tanto assim. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast O Que Fazer, onde o nosso maior objetivo aqui é levar informação até você de uma forma compreensível, de uma forma simples, e também trazer clareza em assuntos relacionados à tomada de decisões em direito de família. Eu sou o Dr. Weldisley Martins, advogado atuante em direito de família, sócio fundador do escritório Marques Martins Advogados, e hoje quem vai dividir a mesa comigo é a doutora Camila Marques, minha sócia no trabalho e também na vida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você sabe que a minha admiração por esse projeto é muito grande, né? Que nós desenvolvemos e pensamos aí por muito tempo. Eu realmente estou muito empolgada. E dividir a mesa aqui com você, assim como nós dividimos todos os outros pontos, é muito legal. Oi, ganhei uma declaração hoje no podcast. Maravilha. Hoje nós temos perguntas que foram enviadas aí por seguidoras lá do nosso Instagram. E aí eu quero começar com essa aqui, que eu separei. Vamos lá. Fiz acordo de boca com o pai do meu filho. Ele paga quando quer e quanto quer. Tem mês que ele não dá nada. Doutora Camila Marques, o que fazer? Nossa, o que fazer, né? Realmente é uma situação delicada, é uma situação complicada, porque por inúmeras vezes essa mãe, né, que trouxe esse questionamento aí na pergunta, às vezes ela precisa realmente dessa pensão, né? E essa questão de fiz acordo de boca e ele não cumpriu é rotineiro, né? Assim, no escritório chegam inúmeros casos assim todos os dias. Todos os dias tem uma mãe relatando isso. Então, o que fazer? Regularizar, né? Parece repetitivo, parece que é mais do mesmo, mas esse é o caminho, né? Regularizar essa pensão. Porque acordo de boca, ele não traz segurança nenhuma, né? Você consegue perceber até pela própria fala dela, de que ele paga quanto quer, quando quer, e tem vezes que não paga nada. Então, como que ela vai, né, suprir ali as necessidades que o filho tem? Se ela não tem nenhuma segurança, se ela não tem nenhuma previsibilidade, né? É algo incerto, né? Um mês pode ser que ele vai mandar alguma coisa, outro mês ele não manda nada e ela não pode contar com aquele dinheiro. Né? Exatamente. E ela tem as contas, né, a serem pagas ali todo mês, independente da boa vontade dele em pagar ou não. Uhum. Então, o acordo de boca, ele realmente traz esse problema, né? Ali no início, a mãe até acha vantajoso. Não, mexer com justiça pra quê, né? Às vezes enxerga o advogado como um gasto a mais, que ela não quer ter ali naquele momento. E faz muito sentido, né? Ninguém quer precisar do trabalho de um advogado, porque é sinônimo, muitas vezes, de problema. Uhum. Mas tem problemas que eles precisam ser enfrentados, né? E nesse caso da pensão, no acordo de boca, é muito necessário fazer essa regularização, porque traz para ela realmente uma data certa, um valor certo, um dinheiro que ele vai poder contar, né? E assim, eu como advogada, né, só enxergo vantagens em uma pensão regularizada judicialmente. Desde que bem feita. Estou falando aqui de pensão de verdade, tá? Não estou falando aqui de 30% de salário mínimo que não cobre nem 20% da despesa do filho. Não é isso. Estou falando de pensão de verdade. Eu só vejo vantagem, né? Porque se esse pai trabalha de carteira assinada, por exemplo, né? A gente pode fazer o pedido para que essa pensão seja descontada direto da folha de pagamento dele. Então, uma coisa que o acordo de boca não vai te trazer. É uma vantagem que ela realmente é só judicial. Você concorda comigo? Concordo, sim. O acordo de boca, nem todo mundo sabe ao certo o que é. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma compreensível. Um belo dia, o casal vira um para o outro, entende que não querem mais seguir ali a vida a dois. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas antes de cada um tomar a direção, eles têm ali uma conversa, onde geralmente a iniciativa é do pai, né? Ali naquela situação, ele propõe pagar um valor
por mês para ajudar ali, para contribuir ali nas despesas da criança. E aí, ao longo de anos, acabou que ficou o nome acordo de boca, uma informalidade que vai indo, as pessoas não regularizam essa situação e acabam encontrando problemas ali na frente, porque não tem segurança nenhum acordo de boca. E muita gente, inclusive, quer exigir lá na frente o cumprimento de um acordo de boca. E isso não tem como fazer. Não tem, né? Porque, assim, perante a justiça, ele não tem validade nenhuma. Então, na situação dessa mãe que colocou essa pergunta, o que ela pode fazer nesse caso, nessa hora, com relação a esse acordo? Nada. Ela não consegue cobrar dele esse valor. Ela pode tentar por ela mesma, mas ela não consegue fazer essa cobrança legalmente falando, né? Ela não consegue fazer com que o juiz mande que ele cumpra, né? Com que ele combinou com ela. Porque perante a justiça esse acordo nem existe, né? Então, assim, tem que ser na justiça mesmo. E o que é engraçado é assim, 2 pontos me chamam muita atenção quando esses acordos são feitos, né? O primeiro é que eu ainda não me deparei com nenhum acordo que ficou realmente justo. Sempre tem alguma das partes que está prejudicada, né? Seja aquele pai que paga muito pouco e que não é suficiente. Claro, ele não vai pagar toda a despesa do filho, mas que a parte dele ali está muito desequilibrada, ou o contrário, também pode acontecer, né? Em que ele paga muito mais da despesa do filho e a mãe não fica responsável pelo pagamento de praticamente nada. Então, o acordo de boca, ele traz um desequilíbrio, porque ele é feito de qualquer jeito, né? Não é analisado quanto que o pai ganha, quanto que a mãe ganha, quanto que a criança gasta, para a gente conseguir chegar ali num cálculo matemático em que aponte um valor adequado, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que sempre me chama a atenção nessa questão dos acordos, é que até que uma terceira pessoa entre na vida de um dos dois, né? Então, o casal se separa, dissolve ali o vínculo entre eles, mas as obrigações de mãe com filho, pai com filho, continuam. A partir do momento que aquela mãe, né, arruma um namorado, ou aquele pai começa a se relacionar com alguém, aquele acordo já começa a não valer tanto assim, né? Então, quando entra ali uma terceira pessoa, seja pelo lado do pai ou pelo lado da mãe, aí começam os atritos, né? Então, é muito curioso. E aí eu te pergunto, né? Você acha que realmente é interessante deixar de acordo com a boa vontade de cada um para cumprir, para pagar esse valor ou não? É necessário regularizar, né? A palavra regularizar, ela é muito bem colocada aqui nessa situação. Deixar as coisas acontecerem como bem entende, uma parte ali, como você falou, vai ter prejuízos, né? Porque é um desequilíbrio muito grande. E a outra questão também é que essa informalidade, o jeitinho brasileiro, né? Nós acostumamos com a informalidade e não vemos como levar essa situação para a justiça, por achar que é muito burocrático, que dá muito trabalho. O advogado, ele ainda é visto como algo difícil, né? Algo difícil. E muitas das vezes não é, porque o acordo de boca, ele pode virar um acordo judicial, se ambas as partes conseguem ali, entendem que é vantajoso o que está sendo ofertado ali. Então, o advogado, ele pode escrever o que as partes combinaram ali e levar para a justiça, e ali, a partir daquele momento, nasce uma pensão de verdade. Quando isso não é possível, aí vem o juiz para intervir e fixar. Mas tudo isso, feito por quem é especialista no assunto, é com base em cálculos, em análise da realidade ali, tanto da renda do pai, quanto que ele ganha por mês, como das reais necessidades da criança. Tudo feito em planilhas que lista ponto a ponto os reais gastos para chegar ali, pelo menos tentar chegar em um valor justo, né? Equilibrado, né? Equilibrado. Esse é o ponto, realmente. E, assim, é muito interessante. Falar desse assunto de acordo de boca, né? É muito interessante, realmente. Porque, assim, a gente precisa levar em consideração a situação de cada um, né? Não é olhar a situação do pai separadamente, da mãe separadamente, da criança de forma isolada. É preciso analisar como um todo, né? Porque, assim como eu disse,
vai dissolver o vínculo entre o casal. Mas do pai com filho, não. Né? Então, assim, entrar na justiça não quer dizer exatamente que é obrigatório ter uma briga, né? Ter ali uma discussão. Pode ser regularizado de forma consensual, né? Em que as partes concordam com o que estão colocando, somente para deixar com validade. Então, assim, eu gosto de, às vezes, comparar com um contrato de aluguel, por exemplo. Quando você vai fazer um contrato de aluguel, né? Você está ou alugando uma casa para outra pessoa ou alugando de alguém, você vai fazer ali o seu contrato de aluguel. Quer dizer que ao sair da casa ou no decorrer do contrato, você vai bater de frente, vai discutir com a pessoa? Não, você não vai. Você só está estipulando previamente como as coisas devem acontecer. E no caso de um acordo de pensão alimentícia, é a mesma coisa. Traz segurança para todo mundo, né? Tanto para a mãe, quanto para a criança e quanto para o pai também que paga. Né? Às vezes o pai pode se sentir injustiçado. Nossa, eu já pago a pensão direitinho. Para que ela quer me levar na justiça? Olha, é bom para ele também. Porque ele vai saber quanto ele tem que pagar e que dia ele tem que pagar. E ele não vai pagar nada mais além daquilo. Né? Então, ele também consegue se organizar. Então, essa organização, ela é necessária e ela é benéfica para todos. Então, tem muito esse mito, né, de que entrar na justiça é para brigar. Mas não é. Pode ser só para regularizar, né, para deixar ali estipulado previamente. Em caso de desacordo, como agir? Né? Pode ser assim. Lá no escritório mesmo, muitos casos eram acordos feitos ali verbalmente, de boca, né, e uma das partes resolvem dar uma iniciativa, tem a iniciativa ali de regularizar na justiça. É assim que nasce uma pensão alimentícia. É engraçado que, você falando aí de casos, né, que nós já trabalhamos juntos até, me veio um aqui na mente e que me desencadeia a memória de vários. Porque sempre quando somos procurados, não vou dizer sempre, na maioria das vezes, é por descumprimento desse acordo de boca. Então, você percebe que não funciona, né? É algo que você apenas posterga, você deixa para depois ser resolvido. Mas, em algum momento, você vai precisar resolver isso. E quanto antes, melhor, né? Primeiro, porque tempo é dinheiro. Tempo na justiça não é o mesmo tempo que a gente leva para fazer as coisas, lá tudo demora muito mais, né? Então, quanto antes você entrar para regularizar isso, melhor. Você deixa de perder tempo, sabe por quê? Olha só, não existe pensão alimentícia retroativa. Então, o casal viveu ali por anos juntos, decidiu se separar, fizeram um acordo de boca e ficou ali o tempo todo nesse acordo de boca, o pai pagando do jeito que queria ou não cumpriu o combinado e por aí vai. Num determinado tempo, passados ali anos dessa maneira, a mãe fala, olha, doutora, tem muito tempo que ele não paga a pensão, ele não cumpre o que a gente combinou. A minha primeira pergunta foi na justiça? Ou era só um acordo de boca entre vocês? Se foi na justiça e esse filho é menor de idade, ela consegue cobrar todo o período que se passou. Mas a partir do momento que ela vem trazer para mim que era só um acordo de boca e que ele não cumpriu e tem anos dessa forma e ela quer receber, ela não vai. Porque isso seria uma pensão retroativa e não existe. Existe pensão atrasada. Só que para poder, de fato, validar esse direito da pensão alimentícia, ela tem que entrar com o processo. Então, começa a valer da canetada, né? Da assinatura do juiz para frente. Então, se ela fez esse acordo com ele, de boca, né? Verbal, e ela decidiu contratar um advogado e levar para a justiça para deixar ali regularizado, ele não cumpriu, anos se passaram, ok, ela pode cobrar, porque se trata de pensão atrasada. Agora, se ela não regularizou judicialmente, sinto muito, não tem o que fazer para receber. Ela pode entrar com um novo processo, né, com um processo do início e cobrar dali para frente. Então, por que deixar para depois? Para que essa insegurança, né? Muita gente fica ali achando que no dia que colocar na justiça vai receber tudo o que passou, né? E não é bem assim. Não vai. Que funciona. Não vai. Vamos então para mais uma pergunta, também de seguidora. Ela pergunta o seguinte:
Doutora, mesmo o pai pagando a pensão em dias, preciso regularizar judicialmente? Precisa levar essa situação para a justiça? Ou deixa da forma que vem sendo porque ele está pagando? Com certeza tem que levar. Com certeza. Porque assim, me fala uma coisa. Nós estamos aqui no ano de 2024. É sério mesmo que nós ainda temos que falar de acordos na base da confiança? Né? Como diziam os antigos, no fio do bigode? Isso não existe. Tudo tem que estar documentado para ter validade. Então, quem garante para ela que ela pode confiar na palavra dele? Né? Ou ainda, quem garante que ele pode confiar na palavra dela? Né? Então, e eu não estou aqui instigando brigas, não é isso. Ah, então quer dizer que eu não posso confiar? Não é nada disso. O que eu estou te trazendo é que nós não podemos ficar fazendo acordos de pensão alimentícia na base da confiança. O que tem que se colocar é no papel, assinado. Né? No caso de crianças, então vai ter a assinatura dos pais, vai ter a assinatura dos advogados, vai ter a assinatura do promotor de justiça, vai ter a assinatura do juiz, porque em caso de descumprimento de qualquer uma das partes, tem que ser feito. E olha que interessante, o tanto de assinatura que tem para validar um documento tão importante, e muitas pessoas acham que só a conversa resolveria tudo, né? Passa pela mão de muitas pessoas, olha o tanto de profissional que foi mencionado, o advogado, promotor de justiça, ali representante do Ministério Público e também o juiz. Sim, e é interessante o quanto se traz segurança um documento como esse. Mas segurança, olha em que sentido? Em sentido de dizer não ou de dizer sim. Olha só, se ficou estipulado para aquele pai pagar, por exemplo, um salário mínimo para o filho e não temos aí nenhuma despesa extra, não. Já ficou colocado tudo de forma unificada em um salário mínimo. Esse é o valor que ele tem que pagar, todo dia 10. Ele pagou esse valor e, por algum motivo, a mãe se embolou financeiramente, né? Se atrapalhou um pouco ali nas finanças da casa e precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. Seja para comprar algo para o filho ou para comprar um tênis ou algo assim. Esse pai pode pagar? Pode. Mas ele está obrigado a pagar o que não está combinado? Não. Não está. Então, se ele pode fazer, se ele quer fazer, ele vai fazer. Ele é pai. Ele é pai. Ele pode... Sim, ele não deixa de ser pai. Ele pode, sim, pagar a mais do que ficou combinado. Não é problema. E aqui no exemplo, ficou assim, um bem material bem barato até. Mas isso pode tomar uma proporção muito grande. E a mãe pode querer, por exemplo, cobrar que ele pague, manda 200, 300 reais a mais. E fala, mas por quê? Eu já paguei o valor que eu deveria. Então, ele tem a segurança para dizer não. O que ficou estipulado, assinado no nosso acordo, né, e regulamentado ali, foi um salário mínimo e eu já paguei. Então, esse mês eu não posso, então eu não vou passar nada para você. E ele não está fazendo nada de errado. Da mesma forma que a mãe também tem o direito, né, de dizer sim, de ser enfática no que realmente é devido. Porque se ficou um salário mínimo e ele mandou R$1.000, né, então hoje o salário mínimo está em 1.412, né? Então, e ele manda R$1.000, ela tem todo o direito de cobrar o restante. Então, ela vai falar para ele, olha, você não mandou de forma completa, tá faltando. Ele, não, mas esse mês eu não posso, eu estou apertado. Ela pode esperar? Se ela puder e quiser, tudo bem. Mas e se ela não quiser? Ela está no direito dela de cobrar a integralidade do pagamento. Então, traz segurança para todo mundo. Não é só para um e nem só para o outro. E assim, eu não sou a favor de, no mundo em que vivemos, no tempo em que vivemos, fazer as coisas na base da confiança. E assim, como advogada, né, esse viés, ele é muito aflorado, né, porque advogado já tem isso, né, de tudo no papel, tudo assinado, tudo registrado, hoje, né? Tudo documentado, né, porque se precisar de alguma maneira judicializar, a gente precisa ter provas. E provas a gente vai construindo ao longo do caminho, né? Maravilha. Gostei muito do nosso bate-papo de hoje e agora
você tem a oportunidade de deixar uma mensagem para as mulheres que, nesse momento, está assistindo o nosso podcast. Que legal. Eu, tô muito feliz. E a mensagem que eu gostaria de deixar, já tratando, né, desse assunto que, para mim, tem extrema importância, é que acordo de boca, ele não tem validade. Não traz segurança nenhuma, não traz previsibilidade, você não pode contar com aquele dinheiro, né? E não tem, o que fazer se for descumprido. Então, a minha mensagem hoje, né, para você que vive uma situação como essa é regularize. Regularize. Esse é o melhor caminho. Muito feliz com o podcast de hoje. Hoje nós tratamos sobre o assunto acordo de boca, né? E tiramos aqui algumas dúvidas. É um assunto que rende muito. Ainda teremos outros podcasts para tratar também um pouco mais sobre isso. Obrigado pela nossa conversa de hoje. Gostou? Eu que agradeço. Nossa, eu gostei demais. É sempre muito leve, né? Trazer essa informação, né, com esse quê de opinião, é muito interessante. Eu gostei demais. Muito bem, já esperamos aí o terceiro episódio, muito em breve. E hoje chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast O Que Fazer. Quero agradecer a todas vocês que acompanharam até aqui, a todos os envolvidos aqui nesse projeto. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Quero me despedir de vocês. Se você gostou, deixe sua curtida, siga o nosso canal aqui, compartilhe com o máximo de mulheres que você conhece e ative o sininho aí para ficar por dentro de cada novo episódio. Até mais, um beijo.